E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo de classificação. Você sabe o que vai vir hoje? Não? Fica comigo que depois da vinheta saberás. Professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Bíblio Responde. Hoje nós iremos estar dando continuidade à temática Sistema de Classificação Expansiva. Isso quer dizer que se é a tua primeira vez aqui no nosso bate-papo, eu te convido a você dar uma paradinha, vai aqui na sugestão, para poder pegar desde as aulas iniciais, porque esta é uma continuação da playlist Sistema de Classificação. Então, para que você não fique perdido ou perdida, dá uma parada, vai lá rapidinho e depois vem para cá que eu te receberei com todo o prazer. Beleza? E se você já é nosso, se você já é nossa e já está ansioso e ansiosa para saber a continuação do sistema de classificação expansivo, então vamos comigo que agora nós iremos trabalhar sobre a classificação que foi desenvolvida pela Library of Congress. Eu vou começar a falar sobre a Biblioteca do Congresso, beleza? Tá? Vamos nessa, meus amores? Antes de qualquer coisa, para não perder o costume, vamos recordar o que é classificação. Então, de acordo com o que nós já vimos, a classificação ela passa nada mais nada menos do que ser o que torna a obra única. O que é mesmo, Guilhermina, que uma obra fica única? É quando a gente consegue estabelecer o seu número de chamada. Ou seja, eu consigo estabelecer o seu CPF. Cada obra tem um CPF, assim como cada ser humano tem um CPF individualizado. E esse número de chamada vai permitir com que aquela obra tenha um lugarzinho, a sua casa, né? Lá no seu quarteirão, lá no seu bairro, não é? Então nós temos um grande acervo constituído por vários assuntos e cada assunto é subdividido e eles são alocados, arranjados em prateleiras específicas. Então, quando a gente estabelece o número de chamada, eu estou estabelecendo o lugar onde aquela obra será arranjada dentro do meu acervo. E nós também vimos que o processo de classificação ele iniciou desde a antiguidade. Desde lá de Platão, nós já tínhamos essa necessidade de estruturar o conhecimento em áreas, não é? Então, ele tinha 4 grandes áreas do conhecimento. Depois veio Aristóteles, depois foi passando, e ele começou a sofrer alteração. Por isso que nós temos vários sistemas de classificação ao longo dos anos, ao longo da história da biblioteconomia. Em relação à tipologia, nós estamos levando em consideração a classificação de Lentino. Ela diz que a classificação, o sistema de classificação, foi dividido em 4 grandes blocos. Então, para a autora, as classificações, elas são as antigas, as modernas, as expansivas e as decimais. Nós já vimos algumas, como você já sabe. Nós estamos precisamente no sistema de classificação expansivo. E nós já vimos que a classificação expansiva, ela se subdivide, por sua vez, em 2 grandes sistemas, que são sistema de classificação de Cater e o sistema de classificação da Biblioteca do Congresso. E na nossa aulinha de hoje, a gente vai fechar com a
Biblioteca do Congresso. Então, sem delongas, vamos entrar na nossa aula de hoje, propriamente dito. Sistema de classificação da Biblioteca do Congresso. O que nós podemos falar sobre esse sistema? O sistema de classificação, ele foi desenvolvido especificamente para ser adotado na Biblioteca do Congresso. É por isso que o seu nome é bem específico, diferente das outras, não é? Sistema de classificação expansivo, como foi o de Cater. Esse aqui não, é o sistema de classificação da Biblioteca do Congresso. Portanto, é para ser usado somente pela Biblioteca do Congresso. Só que o que aconteceu? Ele acabou começando a se expandir ainda em nível local, só pelos Estados Unidos, junto às bibliotecas acadêmicas e às bibliotecas de pesquisa. Mas com o decorrer do tempo, ela se expandiu para além dos muros, além das fronteiras, ok? Tá? E passou a ser adotado por vários países. Em relação à sua estrutura, inicialmente, como todos os outros sistemas, se for bobear, ele tinha como objetivo arranjar as suas obras não por assunto. Olha a doideira. Eles tinham o arranjo a partir do tamanho das obras. Então, todas as obras que fossem de 20 centímetros iriam estar nessa prateleira. A de 27 centímetros, naquela prateleira. A de 15 centímetros, nesta outra prateleira. Eles não se preocupavam com o assunto. Agora, imagina a loucura para você recuperar 2 obras sobre história dos museus. Você podia até ter um catálogo e lá está dizendo claramente história dos museus e você vai achar 2 obras que você quer. Uma vai estar, digamos, no polo A, que vai ser na prateleira lá na direita, assim assado cozido. E o outro vai estar no polo M, na outra prateleira, que se bobear vai estar do outro lado do salão, no outro andar, já que essa biblioteca ela é enorme, não é? Então você, enquanto usuário, você vai ter que sair deslocando, pega uma, sai igual um louco, pega no outro. Ah, mas não sou eu, Guilhermina, é o bibliotecário e a bibliotecária que faz. Coitado do pobre também, né? Que tem que também sair correndo desse jeito. Então, no início, todo o acervo era arranjado pelo tamanho da sua obra. Só que o inesperado aconteceu. Essa biblioteca, assim como a nossa biblioteca aqui do estado do Amazonas, sofreu um grande incêndio. E com esse incêndio, as obras se perderam. O acervo se perdeu. Então, o que foi que eles fizeram? Eles passaram a adquirir a coleção de Thomas Jefferson. Só que a coleção de Thomas já tinha uma estrutura, não era por tamanho de obra. Ele se baseava no sistema de classificação de Bacon. Então, já que ele já tinha essa estrutura, essa forma de arranjar as suas obras, e já que as obras de Thomas passou a ser o acervo da Biblioteca do Congresso, eles começaram a adotar esse sistema de classificação. Só que acontece que esse sistema de classificação, ele não previa a biblioteca enquanto organismo vivo, enquanto organismo de crescimento, não é? E aí que era o problema. Lembra da classificação expansiva? Que Cater começou a se sentir mal porque ele via que a CDD naquela época ela era muito engessada e não permitia agregar novos assuntos, novas áreas, novos conteúdos? A mesma coisa acontecia com o sistema de Bacon. Então, eles começaram a verificar que eles tinham que bolar uma outra forma para representar aquelas obras e poder ter um catálogo muito mais qualitativo para poder fazer com que o usuário ou a usuária
conseguisse recuperar a obra desejada. Então foi aí que eles começaram a criar um sistema de classificação específico para a Biblioteca do Congresso. Só que esse sistema de classificação, ele tinha uma finalidade específica: salvar o meu problema. Então, como eles tinham um problema imediato, eles queriam solucionar aquilo. Assim sendo, esse sistema de classificação ele foi estabelecido com um aspecto mais utilitário do que com aspecto científico, como os outros sistemas faziam. Lembra quando eles faziam? Esse aqui vai ser religião, depois da religião nós vamos ter a sociedade, homem com a sociedade, então já vem as ciências sociais e assim vai embora? Aqui não, eu quero mais uma coisa prática, tá? Então eles não pensaram como os outros sistemas pensaram. Então essa é a primeira característica do sistema de classificação da Biblioteca do Congresso. A segunda característica foi o seguinte: eles chamaram o Herbert Putnam para elaborar o sistema para ser implantado na Biblioteca do Congresso. Então, o Herbert realmente ele fez. No ano de 1897, ele lança o sistema de classificação. Esse sistema, ele tomou como base o sistema de Cater, então ele tomou como base o sistema de classificação expansivo, né? Ele tomou como base o Dewey, então o CDD, porque era esse sistema que era há mais de tantos anos utilizado, né, em nível mundial, e também um sistema que ele mesmo tinha desenvolvido e aplicado na biblioteca que ele trabalhava antes de ingressar à Biblioteca do Congresso, ok? Então ele juntou isso tudo. Só que o que o Herbert fez? Ele apresentou as classes principais, os esquemas que eles chamam, tá? Ele não apresentou o sistema como um todo, como os outros fizeram. O que tu quer dizer com isso, Guilhermina? Eu quero dizer que o sistema de classificação da Biblioteca do Congresso, ele foi construído por várias mãos. O que o Herbert fez? Ele era o grande responsável pela elaboração do sistema. Então ele pegou, fez as suas classes e depois ele convidou especialistas de cada classe dessa. Juntou o grupo, então 5 pessoas que são especialistas em museu, mais 5 pessoas especialistas em medicina, mais 5 pessoas especialistas em tecnologia. E assim foi embora. E cada grupo desse, vamos chamar de subgrupo, cada subgrupo foi responsável em desenvolver aquela classe. Lembra que ele pegou a questão o sistema decimal de Dewey e a visão expansiva de Cater? Então, o sistema da Biblioteca do Congresso também é facetado. Então, é como a árvore e vai se ramificando, ramificando, ramificando. E ele tinha consciência que ele não dominava tudo. Então, por isso que ele fez esse convite, os especialistas, para eles sim elaborarem de forma qualitativa o que representava cada classe. Assim sendo, a base do sistema é constituído por 20 classes, que na verdade eles não chamam tabela principal como os outros sistemas. Eles chamam de esquemas. Então são 20 esquemas, ok? Nós temos também as nossas tabelas, que são os nossos auxiliares, e nós temos os nossos índices, do mesmo jeito que os outros sistemas têm, só mudando a nomenclatura. Então ele pegou o conhecimento, dividiu em 20 classes.
E essas classes também são pela ordem alfabética, beleza? A notação, ela é mista, porque entra tanto as letras maiúsculas, ela vai entrar números e vai entrar a pontuação. Mas a pontuação que eles usavam era apenas o ponto, tá? Uma coisa relevante de dizer sobre isso é que Herbert deixou 5 letras vazias, assim como o nosso CDD, que tem uma classe vazia, não é? Então, nós temos a letra I, O, X, Y e W. Ele deixou vazia, assim como algumas subdivisões e subclasses também se encontram vazias na perspectiva de aparecer novos conhecimentos para serem incorporados ao grande sistema. Ok, meus amores? Tá? Então, vamos nessa. A estruturação, temos as classes principais, que nós já vimos que são 20, que são chamadas de esquemas. Nós temos as classes auxiliares, que eu já falei, é chamada de tabela. E nós temos o nosso índice, onde cada classe, cada esquema tinha seu próprio índice alfabético e o seu próprio índice relativo. Então, cada classe tinha uma forma de gerar o seu número, porque cada classe estabelecia a numeração de acordo com a sua vivência, com a sua necessidade. Isso quer dizer que, por exemplo, na classe J, o Brasil pode ser número 15 na tabela de lugar, a geográfica. Lá na classe M, o Brasil já pode ser o número 90. Na classe P, o Brasil já pode ser 55. E assim vai embora. Então, como cada classe foi elaborada por subgrupos diferentes, com numerações diferentes, isso é o grande obstáculo desse sistema. Ele é muito complicado de ser trabalhado, porque ele tem muitas tabelas, já que cada classe tem suas tabelas, e tem classe que tem mais de uma tabela, não é? Por exemplo, a geográfica, tem classe que tem 2 tabelas geográficas. E aí tu vai escolher qual? A B ou a A, não é? E não tem uma explicação. Como é que eu vou fazer esse desmembramento, como é que eu vou usar, quando é que eu vou fazer o meu direcionamento. Então, isso também dificulta o processo técnico quando a gente usa esse sistema, ok? Mas isso mais lá para frente a gente vai trabalhar um pouquinho. Vamos conhecer o nosso sistema da Biblioteca do Congresso? Então, quais foram os esquemas? Quais foram as classes que Herbert colocou? Herbert, ele colocou classe A para obras gerais, a B para filosofia, a C para história, voltada para a ciência auxiliar, a D para história universal, a E e F para a história da América. Por que, Guilhermina, a história da América recebeu 2 letras? Porque como esse sistema era específico para a Biblioteca do Congresso, eles dão ênfase muito maior para a região da América, especificamente para os Estados Unidos, ok? Ele não se volta para os outros países, tanto é que quando a gente for olhar nos nossos exemplos, vai ter lá Estados Unidos, assim assado cozido, outros países. Aí, se tu não estás na América ou nos Estados Unidos, você vai se encaixar em outros países, ok? Tá? Então, por isso que a ênfase é para os Estados Unidos, uma vez que era para aplicabilidade para aquele território, para aquela biblioteca específica, ok? Então, é por isso, tá, meus amores? E aí, ele fez até a letra Z. Então, essas são as classes ou esquemas
que constituem o sistema de classificação da Biblioteca do Congresso. Aí, assim como nós já trabalhamos o processo facetado, ele também faz isso. Então, nós temos as nossas classes, que são os esquemas, que ele, por sua vez, vai se ramificar. Essa ramificação se chama subdivisão. Então, por exemplo, o esquema A ou classe A, ela apresenta as seguintes subdivisões: AC, AE, AG até a AZ. E cada subdivisão dessa, por sua vez, vai se ramificar também. Então, nós temos a ramificação da subdivisão, se chama subclasse. Ok, meus amores? Aí, por exemplo, dentro da A, obras gerais, nós temos de A até a Z. Aí, dentro da subclasse AM, nós temos o foco voltado para a área de museologia, não é? E aí ele vai colocando. Agora, uma coisa que vocês têm que levar em consideração, como eu já disse, em relação aos países. Como a ênfase era mais nos Estados Unidos, eles têm sim algumas classes, uma tabela com o número do país. Só que esse número ele pode ser diferente, como eu falei o caso do nosso Brasil. Por isso que quando coloca assim, país, não é? Você tem que saber que você tem que ir ao índice, na subdivisão daquela classe, para saber qual é o número equivalente daquele país, daquela cidade, daquele local. Beleza? Tá? E isso a gente tem que nunca esquecer, porque isso é super importante para os nossos exercícios, tá? E as nossas tabelas, que nós chamamos de tabelas auxiliares, eles só chamam tabelas. Nós temos as tabelas de forma igual à nossa, que nós conhecemos, a tabela auxiliar de local, que é geográfica, nós temos a de tempo, a cronológica, nós temos a de assunto e nós temos as tabelas combinadas. Vamos começar pelas combinadas, que vai ficar muito mais fácil as outras, para que a nossa aula também não fique muito longa, que toda vez eu prometo que nunca vai ficar longa e sempre fica, né, gente? Tabelas combinadas. O nome está dizendo combinação. Eu vou, na minha anotação, utilizar mais de uma tabela, mais de um auxiliar. Geralmente vai ser o meu assunto principalzão com a forma e com o período, ok? Vamos para o nosso exemplo. Esse eu vou fazer bem devagar e os outros eu já vou poder correr porque a gente já vai conseguir fazer sem problema nenhum, tá? Vamos pegar o exemplo que diz o seguinte: selos do Brasil no século XX. Nós temos que, em primeiro lugar, fazer nosso cabeçalho de assunto. Eu tenho, na minha cabeça aqui, 3 formas de fazer. A minha primeira forma, eu colocando o selo, hífen Brasil, hífen século XX. A segunda forma de fazer é Brasil, hífen selos, hífen século XX. E se eu não sei, Guilhermina, quando é para colocar a jurisdição antes ou depois do assunto, que é a bendita regra 13 e a regra 14? Aí você coloca selos, tinha que ser selos, desculpa, gente, selos brasileiros, século XX, ok? O importante é a gente ter noção do que são os assuntos que vai representar aquela obra. A partir daí, nós vamos ter que descobrir quem é o nosso assunto principal, quem são os assuntos auxiliares, não é? Então, nesse caso, nós temos 3 variáveis: selos, Brasil e século XX. Quem é o sujeito da minha oração? Quem
Quem é aquele que não pode sair nunca da minha oração? Vai ser o selo, o Brasil ou o século? Quem é que não pode sair, meus amores? Lembra? Sempre tu faz isso. Se você fizer essa pergunta, joga como se fosse para a língua portuguesa, não é? Quem é o sujeito? Os outros são os ADNs, que são os teus adjetivos, são os teus numerais, né? Então, quem não pode sair nunca da frase é o teu assunto principal. Aquele que pode sair da frase é o teu assunto auxiliar. Aí depois que vem a outra pergunta. Que auxiliar é esse? É de forma? É de tempo? É de lugar? Tá? E aí a gente vai fazendo, beleza? Então, nesse caso, quem não pode sair nunca? O selo, né, Guilhermina? Então, o selo é o meu assunto principal, ok? Então, eu vou lá para achar o número de selo, eu vou lá no meu esquema, eu vou pegar o meu índice e vou verificar qual é, onde se encontra este assunto, ok? Ele vai estar lá no esquema, que é a classe principal. O Brasil é assunto auxiliar e o século é assunto auxiliar. O Brasil é de lugar e o século é de tempo. Até aqui, tudo beleza? Tudo ok? Tá? Vamos continuar devagar. Então, passo 1 nós já fizemos. O bendito cabeçalho, descobrimos quem é o principal, quem são os auxiliares. Agora que eu já descobri, eu vou pegar o meu assunto, como nós fazemos na nossa prática normalmente. Então, a gente vai ao índice, eu vou ao índice de selo por país e vou descobrir lá no meu índice essa numeração enorme. CD 5.601 a 6.471. Achei esse número, eu não posso já sair classificando esse número, tá? Nós vamos ter que agora ir lá para o nosso esquema e vamos lá para confirmar CD. CD tá aqui, realmente, ó, é diplomática, arquivos e selos. Aí eu vou ter que ir dentro da subdivisão CD, que está aqui, e nós vamos ter que olhar qual é a numeração que equivale ao assunto que eu quero. Em cima é diplomática, não é isso que eu quero. Aí a diplomática se subdivide em diplomática e arquivo. Meu olho passa, porque não é esse o assunto que eu quero. Aqui, selo, achei. Agora, o que eu quero, gente? É iconografia? É selo na Idade Antiga? É selo na Idade Medieval? É selo no Renascimento, renascentista? É selo na Idade Moderna? Opa, essa é melhor para mim. Então, automaticamente, eu já pego essa numeração que não é igual ao que o índice me deu. Estão sacando? O índice deu 5.601 e aqui é 5.575. Por isso que a gente não pode se basear diretamente no índice. Ele vai te auxiliar a achar o que tu queres. Aí depois tu tem que começar a folhear para achar o número certinho. Beleza? Então, achamos o que eu queria. Então, vamos continuando o nosso processo. Passo 2. Eu tenho que achar o número de Brasil. Então, qual é o número de Brasil na classe C? Então, quando eu olho lá na minha classe C, no seu índice, lá na tabela de lugar, nós vamos ver que Brasil recebe esta numeração, 5.781 a 5.790, mas te remete para a tabela 2. O que é isso, Guilhermina? É isso aqui, meu amor. Ele está falando para você que eu tenho que, obrigatoriamente,
ir até a tabela de subdivisão de selo, para selo, tá sacando? Então, a subdivisão para selo é diferente da subdivisão de museu. E assim vai embora, tá? Então, eu já achei o Brasil. Tá aqui o número dele, 5.781 a 5.790. Agora, como é a subdivisão para selo, eu vou olhar aqui embaixo na tabela 2. Percebam que eu tenho algarismo romano aqui em cima, 2, e algarismo romano 1. Ele falou tabela 2, então meu olho vai vir para tudo que está abaixo do algarismo romano 2, ok? Eu vou querer um periódico? Não. 2, museu? Não. Ó, by período, tá aqui, período. Então, eu tenho 5, 6 ou 7. 5, período medieval e renascimento. Não é o que eu quero século XX. 6, período moderno até 1800. Não cola, não é isso que eu quero. Mas o número 7, ele fala especificamente século XIX e século XX. Então, aqui eu já consegui achar Brasil no século XX. Entenderam? Tá? Agora, como é que a gente vai unir isso, gente? Eu vou unir o local com o período. Por isso que é a tal de tabela combinada. Vamos combinar. Vai se gerar um único número que vai unir tanto o Brasil quanto o século XX. Nós vamos ter que somar estes números. Como eu vou ter que somar este número, eu tenho que sempre partir do geralzão, ou seja, número que termina por 0. O Brasil tem 5.781. 81 não termina por 0. Então, eu vou considerar Brasil 5.780, ok? Porque o geralzão tem que começar pelo 0. Agora eu posso somar com o número 7. Por que é o 7 e não o 8, Guilhermina? Porque ele me mandou remeter para a tabela 2. Então, eu tenho que olhar para o algarismo 2 e não o algarismo 1. Por isso que eu vou somar o número 7 e não o número 8. Ok, meus amores? Tá? Isso significa que Brasil no século 20, para a subdivisão de selo para a classe C, é um número só, que é 5.787. Matei os dois auxiliares com um único número, ok? Tá? Aí vem a pergunta, para a gente confirmar se vai ser esse número ou não. O número 5.787, ele está dentro do período de selo, uma vez que o número selo é CD 5.601 a 6.471. Está. Logo, eu já tenho a minha anotação de selos brasileiros no século 20. Eu vou pegar a letra que equivale a selo e o número que equivale a Brasil no século 20, que é a minha somatória. Assim sendo, a minha notação para a obra Selos Brasileiros no século 20 passa a ser CD, que é o selo, 5.787. Selo no Brasil do século 20, em um único número. Ok, meus amores? Isso que é o processo da tabela combinada. É o que nós fazemos nas outras, só que em vez de sair unindo de forma separada cada auxiliar, a gente, em um único número, a gente vai agregar os meus auxiliares, ok? Tá? Beleza? Agora a gente vai correr mais um pouquinho para não ficar muito puxada a nossa aula
que aí esse é o passo a passo. É sempre assim que a gente vai fazendo as nossas classificações, tá? Então, vamos lá. Vamos para a nossa tabela de forma. A tabela de forma, ela é o que nós falamos, dicionário, periódico, forma. Só que o que acontece? Elas não são as mesmas. Cada classe, cada esquema tem a sua forma. Então, o que eles têm em comum? Periódico, anuário, congresso, coleção, história, né? Mas tem classe que tem forma, por exemplo, biografia, e numa outra classe eu não tenho biografia, eu só tenho dicionário. Na outra classe eu não tenho dicionário, mas eu tenho enciclopédia. Na outra eu já tenho biografia, dicionário e enciclopédia, ok? Então, cada classe, cada esquema tinha uma tabela de forma e tinha as suas formas específicas. Não era a mesma, não era padrão, como na CDD e na CDU, por exemplo, nós temos. Não interessa a área do conhecimento, mas as formas sempre são as mesmas. É enciclopédia, periódico, é dicionário e assim vai embora. É miscelânea e vai embora, não é? Como cada classe tinha sua própria tabela de forma, inclusive as suas formas, o processo de memorização era impossível, ok? Por isso que você é obrigado para cada classe um tipo de classificação. Então, tu tem que prestar muito atenção na hora da tua prática, tá? Vamos lá para o nosso exemplo. Dicionário espanhol de genealogia. Aqui eu já estou fazendo também a combinação. Perceba, eu tenho a forma dicionário, eu tenho um local, Espanha, e tenho um assunto, genealogia. Então, aqui eu já estou matando logo os dois, tanto a tabela de forma quanto a tabela de geográfica. Ok, meus amores? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que, em primeiro lugar, achar minhas variáveis. Genealogia, dicionário, Espanha. Automaticamente, eu já sei, eu já aprendi que a genealogia é o meu assunto principal, ou seja, é a classe, portanto, é o meu esquema. O dicionário e a Espanha passam a ser minhas tabelas, porque são assuntos auxiliares. O dicionário é a minha tabela de forma. A Espanha é minha tabela de lugar. Beleza? Até aí, ok. Vamos fazer o nosso passo a passo. O nosso primeiro passo é achar o índice do assunto. O meu assunto, genealogia. De acordo com o índice, ele está na classe CS. Ele está na subclasse CS, que está na classe C. Então, a gente tem que ir lá para a classe C. E vamos confirmar. CS, tá aqui mesmo, CS, genealogia. Agora a gente tem que clicar nela para a gente verificar o que eu quero. Eu quero a genealogia, é um dicionário espanhol. Então é Espanha, é lugar. A minha genealogia é voltada para a lista geral zona de genealogia? Não. Para história de famílias, mas iniciando um país? Não. É para uma região ou um país? É para nome de pessoa ou nome de família? Não, é Espanha. Então, se é Espanha, automaticamente eu vou olhar para cá, região ou país, ok? Eu estou olhando para a Espanha, porque a forma é dicionário, mas aí o que me interessa é o meu Espanha, porque aqui não tem nada sobre forma, ok? Então, eu vou já acrescentar a genealogia a seguinte notação provisória: CS 42/2209. Então, passo 1, beleza, já anotei. Agora, passo 2, eu achar o número de Espanha. Então,
Nós vamos lá no nosso índice, lá na nossa tabela, e nós vamos ver que Espanha recebe o número 940 a 951, remetendo para a tabela 1. Quando a gente chega na tabela 1, eu vou lá, já que é a tabela 1, então eu vou olhar para baixo do algarismo romano 1 e não do 2. Lá vai ter dicionário. Lá no número 2 é o meu bendito dicionário. Então aqui, meus amores, é a minha combinação também. Toda vez que tiver lugar e forma, já sabe que a gente vai usar mais a tabela combinada, não é? Geralmente elas estão casadinhas. Então eu vou ter que fazer a somatória. E lembra que para fazer a somatória, o número tem que ser geralzão, tem que começar por 0. Na minha exemplo anterior, ele terminava em 81. Então, por isso que eu adaptei para 80, porque tem que começar pelo geralzão, pelo 0. Nesse nosso caso, a Espanha já é 940, já está no geralzão. Então, beleza. Para mim, eu só vou fazer o seguinte, então. 940, que é a Espanha, mais o número 2, que é o dicionário que está dentro daquela subdivisão para genealogia. É igualzinho aquele. Subdivisão para selo, subdivisão para genealogia. Aí, somei, deu 942. Esse número, ele está entre o número do período que eu tinha achado para a genealogia, que é 42 a 2209, com toda certeza, né, Guilhermina? 942, ele está dentro desse período. Então, batata, meus amores, achamos o número da nossa anotação. Vou pegar a letra CS, que é a minha genealogia, e vou pegar o nosso número, que vai ser Espanha com dicionário junto. Então, dicionário espanhol de genealogia passa a ser CS 942. Beleza? Podemos ir em frente? Vou fazer rapidinho. Tabelas geográficas, é só dizer que cada classe tem a sua tabela. Tem classe que tem 2 tabelas, que vai te deixar mais doido ainda, não é? E a maior parte dessas tabelas, elas estão voltadas para regiões americanas, e eu já expliquei o porquê, não é? Já que ele tinha um foco específico para isso. Vamos para o nosso exemplo, vales da Itália. Eu coloquei vales italianos, o meu cabeçalho, tá? Então, nós temos 2 variáveis só, o assunto e o auxiliar. Vale é meu assunto principal. Itália passa a ser meu assunto auxiliar, que vai ser o geográfico, que vai ser o de lugar. Então, vamos rapidinho, para não ficar muito puxado. Lá no índice, vale é o GB. Então, eu vou lá para a classe G. Eu vou lá para o esquema G. E onde é GB? Ele quer aqui GB. Então, está dentro de geografia física. Então, vamos entrar na geografia física. Aí eu tenho geomorfologia, não. Histologia e água, não. Então, histologia e água, essa parte de histologia e água para baixo, eu nem vou olhar. Então, a gente vai ter que olhar para cima mesmo. É a parte de geomorfologia. Então, nós temos geomorfologia climática, eu tenho costa, eu tenho relevo, eu tenho ilha, eu tenho montanha, eu tenho outros acidentes naturais, aí desertos, cavernas. Então é aqui que eu vou mesmo, porque olha, eu não vou para a costa, eu não vou para Recife, eu não vou para a ilha, eu não vou para a montanha. Então eu vou olhar para cá. Outros acidentes naturais. É nesse que a gente vai focar. E o número passa a ser, então, 561 a 568, ok? É ruim a pessoa ser cega, né, gente? Deus me perdoe.
Eu tenho que trocar os meus óculos. Vamos nessa, bebês. Então, já fizemos o nosso número provisório equivalente a vale. Beleza. Vamos lá para o nosso passo 2. Agora eu tenho que achar o número de Itália. Então, eu vou lá para a tabela geográfica. Então, a subdivisão geográfica da classe que nós estamos trabalhando. E onde está a Itália? Está bem aqui, meus amores, ponto 51. Olha onde é que é o Brasil, ponto 33. Então, para cá é 33, mas para o outro pode ser 15, tá? Então, achei o número de Itália. Agora, lembra que nós falamos que eles dão preferência para a região americana e os outros passam a ser outros países? Tá aqui, ó. A gente é obrigado a vir para a subdivisão de vale. A subdivisão de vale, de acordo com o índice, é de 561 a 568. Onde vai ser cada um? Em quem é quem? Então, nós temos aqui, para o geral, é o 561, 562 geral especial, 563 para a América, 564 Estados Unidos, e eu vou embora, olha, até chegar aqui. Já que ele colocou esse intervalo, então eu tenho que distribuir essa numeração dentro da tabela de subdivisão para vale. Isso é na classe G, é diferente da classe C. Estão sacando? Então, para cada classe é um tipo, é uma aplicação para você fazer a tua anotação, ok? Nós temos a Itália. Eu nem ia precisar olhar assim, eu não vou nem olhar, porque está aqui, ó, outros países. Mas olha aqui, outros países, ponto, ele te remete para a tabela 1. Porque todos outros países vai receber sempre o número 568. Só que eu tenho que saber qual é esse outro país. Por isso que ele te manda ir para a tua tabela 1. E eu já vi que a Itália é ponto 51. Por isso, meus amores, que a minha anotação vai ficar GB, que é o assunto vale, 568, porque são outros países, ponto 51, que é a minha Itália, ok? Tá? Então, fizemos a nossa anotação, ok? E as tabelas cronológicas? Para a subdivisão de assuntos, nós temos as datas, os acontecimentos, os períodos. Elas, às vezes, estão subordinadas às tabelas geográficas, como nós já vimos, ok? Tá? O que dizer, então, sobre o sistema de classificação da Biblioteca do Congresso? Nós podemos dizer, 1. Cada esquema, ou cada classe, possuía seu próprio índice alfabético e índice relativo, e não tinha explicação sobre isso, o que deixava o processo extremamente complicado, não é? Cada subdivisão e cada subclasse apresentavam numerações individuais, numerações próprias. O Brasil podia, uma vez o Brasil era 900 de não sei o quê a 900 de não sei o quê. Para outra classe, o Brasil é ponto 33. Olha a diferença de numeração para o mesmo país, tá? Terceiro, eles tinham muitas tabelas e isso dificultava muito o nosso manuseio, não é? O que eles tinham em comum? Duas coisas, a ordem de citação e uma tabela de notação do autor. Pelo menos isso eles tinham em comum, todas as classes, ok? Como é que era a ordem de citação? Primeiro, a forma externa, era a forma mesmo, propriamente dita, do material. Depois, a forma externa, qual o seu aspecto? É aspecto filosófico? É aspecto metodológico? Tá? É o conteúdo mesmo. Depois, o assunto tratado de uma forma geral e depois a sua faceta, tá? Que era justamente para entrando em cada um, não é? Quando a gente já tinha museu, eu quero museu de arte,
Então, eu vou para minha assunto especial, para minha faceta, ok? E a minha notação? Todas as notações eram horizontais. É diferente do que nós trabalhamos na CDD e na CDU, número de classificação e a notação do autor abaixo. Aqui não. A notação do autor ela está colada com o número de classificação e separada por ponto. Por exemplo, nós temos pavimentação de asfalto e foi feito pelo autor Adam. Então, a gente vai lá no nosso esquema, isso eu vou fazer rápido. Nós já vimos que está aqui pavimentação de estradas pavimentadas, ok? Aí nós temos a estrada pavimentada TE 250 a 278,8. Nós temos na tabela que eles têm de notação de autor, o Adam recebe o número A3. E, por alguma razão, a classe T, que é a de tecnologia, ele tem uma forma específica para achar pavimentação de asfalto, que ficou TE 270.A3. Por que foi 270? Porque, para eles, a forma de estabelecer o asfalto recebeu uma outra forma de trabalhar aquela tabelinha de subclasse para pavimentação, ok? Tá? Então, por isso que ele recebeu o número 270. E o TE, porque é o assunto que está dentro da tecnologia. E o meu autor, ponto A3. Então, a olhômetro, quando eu vejo ponto A3, eu já sei que é autor. Quando a olhômetro eu tinha ponto 51, eu sabia que 51 é outro país, é geográfico. Ok, meus amores? Tá? E por fim, o que nós podemos falar de bom também do nosso sistema de classificação da Library of Congress. Ela sempre está em constante manutenção e atualização. E ela faz ampla divulgação cada vez que tem a sua alteração, a sua implementação, e sempre é de forma oficial. Esses índices individuais, eles são satisfatórios para quem utiliza esse sistema, não é? E apresenta a forma expansiva, justamente para atender a perspectiva da biblioteca, que anteriormente estava no padrão do sistema de classificação de Bacon, que era aquela coisa engessada, não é? Sem a perspectiva de inclusão de novos assuntos, e passou a fazer parte da classificação que podia atender à necessidade que eles tanto queriam, ou seja, a inclusão de novas áreas do conhecimento. Ok, meus amores? E com isso, a nossa aulinha de hoje vai chegando ao seu final. Se porventura você gostou do que assistiu, eu te convido para dar um like aqui no nosso vídeo e compartilhá-lo também. Assim como se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais, uma vez que nós estamos também no Facebook e no Instagram. Ajude-nos a levar esse assunto o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, se ele é bom para você, ele é bom também para o seu colega ou para a sua colega. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!